O Irã ainda receberá 300 bilhões de dólares para a reconstrução após a guerra. Israel é obrigado a retirar suas tropas do Líbano e não atacar mais o Hezbollah. E a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz continuará sendo cobrada. Além disso, todas as sanções, inclusive as da Organização das Nações Unidas, serão suspensas contra o Irã e os ativos iranianos congelados serão liberados. Primeiro, a mídia árabe e hoje também a americana publicaram aquele acordo sobre o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E ao ler isso é de ficar de queixo caído. Os Estados Unidos nunca passaram por um fracasso e humilhação tão grandes, sem falar de Israel. O acordo contém 14 pontos e a maioria deles trata das concessões feitas pelos Estados Unidos e do que o Irã vai receber. Em troca, o Irã promete realizar negociações sobre o programa nuclear. O próprio Trump já confirmou que realmente será criado um fundo de 300 bilhões de dólares para o Irã. Mas, supostamente, não serão os próprios Estados Unidos que vão financiar isso, e sim alguns empresários independentes que vão reconstruir o Irã após a guerra. Em Israel, todos ficaram tensos, pois o acordo abandona completamente os interesses do aliado dos Estados Unidos. Por exemplo, apesar de o Hezbollah continuar sendo uma ameaça, Israel é obrigado a retirar todas as suas tropas do Líbano. Isso supostamente será o primeiro teste de realismo do acordo que foi exigido pelos iranianos, e Trump concordou com isso. Então, neste episódio, vamos analisar em detalhes o acordo entre o Irã e os Estados Unidos que já apareceu na mídia mundial. Meu nome é Alexei Peti. Vamos discutir esse assunto juntos. Antes de começar, inscreva-se no canal, curta este episódio, comente abaixo e siga meu canal no Telegram. Peti News, o link está na descrição deste vídeo. Então, vou começar com a declaração do próprio Donald Trump. Ontem ele afirmou que em breve todos verão aquele acordo entre o Irã e os Estados Unidos que será assinado na sexta-feira. E então o veículo árabe Al Arabiya e hoje já a CNN e a Reuters publicaram aquele mesmo projeto de acordo. A Reuters informou antes que o acordo entre Estados Unidos e Irã prevê um fundo de investimentos de 300 bilhões de dólares. Estamos falando de um mecanismo de investimento privado e não de um programa estatal de reconstrução ou concessão de subsídios. Ou seja, Trump armou um esquema em que são as empresas que devem juntar dinheiro e pagar ao Irã por causa da sua guerra. Espera-se que empresas dos Estados Unidos, dos países do Golfo Pérsico, da Ásia, da América do Sul e da África possam participar do financiamento. E hoje Trump declarou astutamente que isso não é bem verdade. Bem, o Irã, claro, vai receber o dinheiro, mas os Estados Unidos não vão dar esse dinheiro. Citação. Vocês sabem, as pessoas podem, se quiserem. O que devemos fazer? Proibir alguém de investir? Mas os Estados Unidos não vão participar do financiamento e não vão dar nem 10 centavos para isso. Sim, proibir alguém de investir, mas os Estados Unidos não vão participar do financiamento e não vão dar nem 10 centavos para isso. Sim, mas anteriormente ficou sabido que o primeiro desbloqueio dos ativos iranianos também será feito formalmente não pelos Estados Unidos, mas pelo Catar e pelos Emirados Árabes Unidos. É justamente por causa da ameaça. As sanções dos Estados Unidos congelaram esses ativos por anos, e todos sabem que, sem concessões de Donald Trump, o Irã não teria recebido nada. Bem, vamos passar ao documento. O memorando de entendimento consiste em 14 pontos, e é paradoxal, mas a versão que hoje está sendo publicada pela Al Arabiya e pela mídia americana praticamente coincide totalmente com a que a mídia iraniana já havia publicado na semana passada. Ou seja, acaba que havia uma grande dose de verdade ali. Já adianto que, após o vazamento para a mídia, os americanos declararam que algumas formulações desse acordo ainda estão sendo ajustadas, por isso podem diferir daquelas que estão descritas no acordo publicado. Mas não vou enrolar, vou citar imediatamente o tal acordo. Então, a seguir estará o texto completo do projeto de acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Item 1. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América, juntamente com seus aliados na guerra atual, declaram, após a assinatura deste memorando de entendimento, sobre a cessação imediata e definitiva da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, e se comprometem, a partir de agora, a não tomar nenhuma ação hostil um contra o outro e a se abster de ameaçar ou usar a força um contra o outro. Segundo item. Irã e Estados Unidos prometem respeitar a soberania e a integridade territorial um do outro e não interferir nos assuntos internos um do outro. Terceiro. O Irã e os Estados Unidos se comprometem a realizar negociações e alcançar um acordo final no prazo máximo de 60 dias com possibilidade de prorrogação mediante consentimento mútuo. Ou seja, fica claro que essas negociações podem durar meses. Quarto.
Imediatamente após a assinatura deste memorando, os Estados Unidos suspendem o bloqueio naval e impedem qualquer intervenção ou obstrução contra a República Islâmica do Irã, além de restaurar a navegação em sua totalidade no prazo máximo de 30 dias. O volume da navegação deve ser proporcional ao volume de navegação do Irã antes da guerra. Os Estados Unidos também se comprometem a retirar suas tropas das áreas adjacentes no prazo de 30 dias após a assinatura do acordo final. Quinto, após a assinatura do memorando, o Irã tomará imediatamente medidas para garantir a retomada, dentro de 30 dias, do tráfego de navios mercantes do Estreito de Hormuz para o Mar de Omã e vice-versa, no volume anterior à guerra, levando em consideração a necessidade de eliminar obstáculos técnicos e desativar minas pelo Irã. Sexto, os Estados Unidos se comprometem, juntamente com seus parceiros regionais, a desenvolver um plano de reconstrução e desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, acordado por ambas as partes, garantindo um financiamento de pelo menos 300 bilhões de dólares. Os mecanismos de implementação desse plano, dentro do acordo final, serão desenvolvidos em até 60 dias. Sétimo, os Estados Unidos se comprometem a eliminar, de acordo com um cronograma que será acordado no âmbito do acordo final, todos os tipos de sanções atualmente em vigor contra o Irã, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, bem como todas as sanções unilaterais dos Estados Unidos, tanto primárias quanto secundárias. Se você não entendeu, significa que absolutamente todas as sanções existentes no mundo devem ser canceladas. Ou seja, todas as restrições ao Irã serão completamente removidas. Oitavo, o Irã declara novamente que nunca irá produzir armas nucleares. O Irã e os Estados Unidos concordaram que o destino do urânio enriquecido e o destino de todas as outras questões mutuamente acordadas relacionadas ao programa nuclear, incluindo as necessidades nucleares do Irã, serão devidamente resolvidos no acordo final, que ainda será elaborado durante mais 60 dias. Nono, o Irã e os Estados Unidos concordaram que, até a conclusão do acordo final, manterão o status quo. O Irã manterá o status quo em seu programa nuclear e os Estados Unidos da América não imporão novas sanções contra o Irã nem reforçarão suas forças na região. Este ponto é uma derrota total para os Estados Unidos da América. Ou seja, o Irã deixou claro, enquanto não for assinado algum acordo final, que deve ser desenvolvido nos próximos 60 dias, o programa nuclear deles continua em vigor e funcionando normalmente. Os americanos se comprometem, primeiro, a não interferir no programa nuclear e, segundo, a não impor sanções por sua existência. Décimo, imediatamente após a assinatura deste memorando e até o cancelamento das sanções, os Estados Unidos garantirão que o Departamento do Tesouro emitirá autorizações. Exportação de petróleo bruto iraniano, produtos petroquímicos e derivados, além de todos os serviços relacionados como bancários, seguros e transporte. 11º. Os Estados Unidos se comprometem que, diante do progresso das negociações para alcançar um acordo final, os fundos e ativos do Irã que estiverem congelados ou com uso restrito serão desbloqueados e ficarão totalmente disponíveis. Esses fundos, independentemente de estarem na conta principal ou transferidos, serão usados para qualquer pagamento final ao beneficiário, determinado pelo Banco Central do Irã, e estarão totalmente disponíveis para uso. Os Estados Unidos se comprometem a emitir todas as permissões e licenças necessárias com base nisso. Mais uma vez, isso significa o descongelamento total e completo de todos os ativos iranianos. 12º. O Irã e os Estados Unidos concordaram em criar um mecanismo para monitorar o cumprimento bem-sucedido e o futuro respeito ao acordo final. 13º. Após a assinatura deste memorando e o recebimento de garantias quanto ao início da implementação dos artigos 4º, 5º, 10º e 11º deste memorando e a continuação dessas etapas, o Irã e os Estados Unidos iniciarão negociações para a celebração de um acordo final, exclusivamente em relação aos artigos restantes. E o último ponto. O acordo final será aprovado por uma resolução obrigatória do Conselho de Segurança da ONU. Bem, aqui eu nem sei o que acrescentar. Chamar isso de vitória dos Estados Unidos simplesmente não dá. Porque os Estados Unidos, neste estágio, não conseguiram nada, absolutamente nada, além da promessa de continuar as negociações sobre o programa nuclear. Um fracasso desses, a América com certeza ela ainda não tinha visto. Deixo reticências. Comente sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like.
Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá há Patreon, Buy Me a Coffee, carteiras de criptomoedas, dados bancários e patrocínio no YouTube. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio que puder dar. É isso, se cuidem. Tchau a todos.